Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão dessa 10ª turma. Cumprimento a todos os presentes, meus colegas magistrados, representantes do Ministério Público, aqui presentes, senhores advogados, estagiários, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário, doutor Guilherme. Antes de começarmos nossos trabalhos, eu gostaria de fazer alguns registros festivos e um registro triste. Os festivos são os aniversariantes do mês de maio. Maio é um mês, assim, não sei o que acontece 9 meses antes de maio, que a explosão demográfica é enorme. Só aqui no tribunal foram vários, né? E amanhã, dia 18, aniversário do desembargador Marcos Moura, dia 21, doutora Mônica Sete Lopes, e dia 22, o nosso colega José Marlon de Freitas, colega de concurso meu, da Rose e do Paulo Maurício. Eu desejo a todos uma vida longa, cheia de realizações, com muita saúde, discernimento, que para mim é o mais importante. Vida longa com saúde e discernimento, para poder gozar das alegrias dessa vida. E eu peço ao secretário, naturalmente, o envio dos ofícios de praxe. E o doutor Marlon, que está fazendo aniversário, também está passando por um momento difícil, acabou de perder o irmão nesse final de semana, um processo rápido, em 4 dias, adoeceu, faleceu, e nós mandamos para ele a nossa solidariedade, o nosso carinho nesse momento de dor. É assim a vida, as alegrias e as tristezas às vezes vêm juntas. Tem algum registro? Senhora Presidente, gostaria de me unir às manifestações de Vossa Excelência, também nos votos de felicitações dos aniversariantes e os pêsames, os sentimentos ao doutor Marco. Ok, muito obrigada. Ok, com adesão de todos. Agora eu submeto aos senhores embargadores a aprovação da pauta da sessão anterior. Não havendo divergência, eu a tenho como aprovada e passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos. Pessoal, bom dia. Iniciamos pelo processo número 15 da pauta física, é o RO 1099-2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Rosiméria de Oliveira Pires, recorrente Ministério Público do Trabalho, recorridos Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Passageiros Urbano, Semiurbano, Metropolitano, Rodoviário, Intermunicipal, Interestadual, Internacional, Fretamento, Turismo e Escolar de Belo Horizonte e Região Metropolitana. O segundo recorrido é a Aviação Paraense e o terceiro município de Belo Horizonte. Inscritos para sustentação oral, doutor Carlos Vitor Santos Almeida, pela Aviação Paraense, recorrida, e o doutor Ministério Público do Trabalho, mediante a inscrição doutora Júnia Castelar Savagé, procuradora do Trabalho, pelo recorrente. Muito bem. Como recurso do Ministério Público, eu concedo primeiramente a palavra ao Ministério Público para suas manifestações, depois do representante da empresa. Senhora Presidente, bom dia a todos. Eu indago apenas se a senhora fará a leitura da conclusão do voto. Eu estou confirmando a decisão de origem. Pois não. Bom dia a todos, ilustre advogado que me sucederá, demais advogados presentes, julgadores. Com todo respeito, Excelência, ao voto prolatado, a proposta de voto, o Ministério Público pede vênia para dissentir e fazer as suas razões pelas quais entende que o recurso deva ser provido. O caso em questão é uma ação civil pública que foi proposta pelo sindicato profissional contra a empresa Aviação Paraense. Essa ação civil pública tem por objeto questões ligadas às normas de segurança e saúde do trabalhador, precisamente questões de banheiro e fornecimento de água potável. No curso dessa ação, o Ministério Público foi chamado pelo juiz de primeiro grau para atuar na condição de custos leves. Na época foi feita uma perícia, essa perícia constatou realmente a existência das irregularidades. Houve, inclusive, manifestação do Ministério Público, do sindicato, da empresa. A empresa não negou, à época, que essas irregularidades realmente existissem. E logo depois, em seguida, o sindicato apresenta uma manifestação pedindo a desistência da ação
sob o fundamento de que essas irregularidades teriam sido sanadas. O Ministério Público se manifestou também na oportunidade, discordando dessa posição do sindicato e pedindo que assumisse a ação como titular na forma do que determina a lei. O entendimento do Ministério Público, Excelências, é que não há nos autos prova de que essas irregularidades tenham sido efetivamente sanadas. Essa prova não veio aos autos. E ainda que tivesse havido essa prova, no nosso entendimento, por se tratar de uma ação civil pública, cuja pretensão também é de natureza inibitória, de tutela inibitória, ainda que sanadas, não haveria impedimento para que a ação prosseguisse no que diz respeito ao pedido de obrigação de não fazer, a obrigação futura, a tutela inibitória. Há também um pedido de indenização por danos morais coletivos que permanece independentemente das irregularidades terem ou não sido sanadas. Então, quanto a esses dois pedidos, com todo respeito, o Ministério Público entende que não há fundamento, não há nenhuma justificativa para que essa desistência tenha sido formulada. E há uma questão também importante de ser destacada, que, embora não diga especificamente aos autos, mas foram várias ações propostas por esse mesmo sindicato contra diversas empresas de transporte coletivo, e em todas elas, algumas inclusive com decisão já transitada em julgado, com recursos do TST, perícias também confirmando as irregularidades, em que esse sindicato desistiu dessas ações. E em várias dessas ações, o Ministério Público assumiu a demanda. Então, o que o Ministério Público entende é que o sindicato fez foi uma autêntica renúncia de direitos dos trabalhadores, e não uma desistência. Então, com todo respeito, essa desistência não poderia ter sido homologada. Principalmente, eu volto a insistir, uma vez que nós temos aqui pedidos que independem de eventual regularização da conduta, porque há pedidos de tutela inibitória. E a lei da ação civil pública é clara que quando o sindicato, o autor da CP, não continuar com a ação e o Ministério Público assim o requerer, ele continuará patrocinando a demanda. E esse foi o pedido do Ministério Público. Então, respeitosamente, o Ministério Público entende que essa homologação, que essa desistência, que a nosso ver é uma autêntica renúncia, não poderia ter sido homologada e que seria necessário que a ação continuasse. Eu peço vênia para citar aqui nessa oportunidade, como eu já havia dito antes, foram uma série de ações dessa mesma natureza. Eu peço vênia para citar dois casos em que nós tivemos, um inclusive absolutamente recente, ele é da semana passada, uma decisão do Colégio TST, da terceira turma do ministro Alberto Bresciani, que deu provimento a um recurso, a um agravo de instrumento em recurso de revista do Ministério Público. No caso, era uma CP que envolvia esse mesmo sindicato e aviação Zurique, a situação idêntica a essa, em que esse tribunal também confirmou a desistência, e em recurso do Ministério Público, o TST reviu a posição, houve uma modificação de entendimento, dando provimento ao recurso do Ministério Público. Peço vênia para ler parte da emenda do TST. A decisão é de 10 de maio de 2017, semana passada. Recurso de revista do Ministério Público do Trabalho, nulidade, decisão homologatória de desistência da ação civil pública proposta pelo sindicato. Na hipótese dos autos, o magistrado acolheu o pedido de desistência feita pelo sindicato. O MPT requereu o acompanhamento da ação. O parquê manifesta a intenção de assumir a ação, como lhe permite o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 7.347, segundo o qual, em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Como legitimado autônomo, não se mostra razoável nem economicamente a determinação no sentido de que ele venha ajuizar nova demanda, uma vez que pretende utilizar a prova pericial já produzida, recurso de revista conhecido e provido. O caso é absolutamente idêntico a esse, Excelência, foi provido. Há também uma decisão recente da 4ª turma desse egrégio tribunal, da relatoria da desembargadora doutora Denise Alves Horta, da 4ª turma, processo 1392-2010,
Peço também vênia para ler a ementa. Ação coletiva ajuizada pelo sindicato como substituto processual, desistência infundada, homologação, nulidade, assunção do polo ativo pelo Ministério Público do Trabalho. É nula a decisão que homologa o pedido do sindicato, autor de desistência manifestamente infundada, da ação coletiva por ele ajuizada como substituto processual, o que autoriza a assunção do Ministério Público do Trabalho no polo ativo da ação coletiva, a teor do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 7.347. É outro caso idêntico, neste aqui especificamente da 4ª turma, a empresa é Salvadora, empresa de transportes limitada. Então, foram vários os casos. E apenas para concluir, Excelência, a legislação é clara no sentido de que uma desistência infundada não é aceita. E, a nosso ver, infundada é no sentido de que não há razoabilidade no pedido. Quer dizer, não basta você dizer que está desistindo porque está regularizada a questão. Isso não é fundamentar o pedido de desistência, principalmente quando há outros pedidos na ação. Eu volto a insistir, é uma ação civil pública, portanto, há pedidos de tutela inibitória. Então, com todo respeito, Excelência, ao voto de Vossa Excelência, eu peço que a questão seja revista por Vossa Excelência ou pelos demais julgadores, não conheço o entendimento do restante da turma, mas que a questão seja revista e que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público para que seja anulada essa decisão que homologou a desistência, o processo retorne e seja dada ao Ministério Público a possibilidade de continuar na titularidade da ação, principalmente porque envolve questões de saúde e segurança. É nesse sentido, senhora presidente, a manifestação. Doutor, agora o senhor tem a palavra. Bom dia, Excelência. Bom dia, procurador. Excelência, eu vou levantar apenas 2 pontos das nossas contrarrazões e que, certamente, Vossa Excelência deve ter sido objeto de fundamento no voto no acordo. O primeiro ponto é com relação à desistência da ação. Embora, pedindo vênia, embora o Ministério Público fundamente o pedido, dizendo que não houve uma fundamentação do pedido de desistência, no entender da aviação paraense, de fato, há uma fundamentação. De fato, no laudo pericial constavam algumas irregularidades com relação às condições sanitárias dos pontos de controle fornecidos pela empresa. Após a verificação dessas irregularidades, a empresa cuidou de regularizar todos os pontos com base na NR 24. O sindicato, então, verificando que todas essas regularidades foram atendidas pela empresa, desistiu da ação. Tanto é que consta da ata de folhas 269, de forma expressa, que o sindicato, abre aspas, desiste da ação, tendo em vista que as irregularidades já foram sanadas. Ou seja, num primeiro momento, que se possa pensar, a ação até perde seu objeto, porque ela tratava, data máxima vênia, único e exclusivamente de atendimento de condições sanitárias nos pontos de controle que a empresa fornecia aos seus empregados. Ora, se as irregularidades foram afastadas, foram sanadas, a ação perde o objeto. E segundo ponto, que é mais importante, que pedindo vênia ao entendimento do Ministério Público, há de fato a comprovação que essas irregularidades foram sanadas. Estamos autos, folhas 413 a 419. Todas as fotos juntadas, todas as irregularidades devidamente atendidas, de modo que a empresa entende e requer a manutenção da sentença e do voto da relatora. É isso mesmo. Bom, é uma questão interessante, né? Primeira vez que me cai as mãos, e eu verifiquei que a questão é se a existência é fundada ou não. O sindicato teria a possibilidade de desistir, mas não poderia ser uma desistência infundada que dá ao Ministério Público a possibilidade juridicamente garantida de prosseguir com a ação. Me parece que essa desistência foi fundada. O principal motivo dessa demanda só foram as irregularidades. Se as irregularidades foram sanadas, o principal motivo da demanda foi atendido. Os outros pedidos de dano moral e tutela inibitória são decorrências do primeiro. Então, em razão disso, eu concordo com o juiz de primeiro grau de não prosseguir com a demanda. Quero saber como vota a desembargadora Rosemary.
É no mesmo sentido. Também, para mim, é inédita essa questão. Vossa Excelência fez um exame técnico e, se baseando nesse artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 7347 de 85, que foi citado pela doutora Júnia, como passível de permitir a substituição processual em razão da legitimidade extraordinária do Ministério Público, em casos que, como a doutora Thaisa lança no voto, em casos restritos. Para que nós não deixamos passar ao largo a posição do TST, eu não sei exatamente as minúcias daquele processo, mas aqui, se lá realmente o sindicato simplesmente desistiu, e aí, como o Ministério, como o TST lança, Vossa Excelência indicou, ele entendeu que até por economia processual, como perder todo aquele processo. Agora, nesse aqui, a doutora Thaisa faz a referência ao fato de que a fundamentação dada pelo sindicato para a desistência decorreria exatamente de um cumprimento da parte da aviação paraense com relação aos temas postos aqui, de precariedade das instalações, conservação, limpeza, higienização, inclusive na parte de banheiros e água potável, e que já teria um tempo transcorrido entre a denúncia, o laudo, 2015, e a desistência, que teria sido agora em abril de 2016. O que me chama a atenção, doutora Júnia, é o fato de que, quando o Ministério Público se opôs à desistência, ele poderia ter feito a prova de que não era verdade, que aquelas instalações não estavam regularizadas. Talvez isso pudesse caracterizar a falta de fundamentação da desistência, porque me parece que essas duas restrições postas na lei, no sentido de evidenciar o seguinte: o sindicato é negligente como autor, então deixa para outro. Porque realmente o Ministério Público entrou aqui como custos legis. Eu estava olhando aqui no CPC a respeito de uma outra figura de intervenção que pudesse autorizar. Eu estou olhando Ministério Público e intervenção. Eu acho que a própria lei já permite essa conversão, mas nessas hipóteses restritas. Fiquei pensando se em outra hipótese de intervenção o Ministério podia atuar, mas também não vejo essa situação nos autos. Então, o meu problema aqui não é de desperdiçar processo, mas é de não criar demanda onde não há litígio entre as partes, pelo menos entre essas partes. Se o Ministério Público, com um processo que está correndo com ele, uma investigação, um processo de investigação, concluir que, de fato, mesmo não tendo feito aqui, que, de fato, essas instalações continuam precárias, entre com a ação civil pública, mas permita com isso que a reclamada tenha ampla defesa de fazer sobre esses fatos postos a sua argumentação impugnatória. Então, por esses fundamentos, doutora, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e dizer que, e mesmo ao próprio TST, porque nós não queremos descumprir essas colocações do TST, que são louváveis, mas me parece que não se aplicam a esse caso específico. Daí porque eu vou concordar com o voto da relatora. Muito bem. Desembargador Paulo Maurício. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigado. Mais algum na sessão presencial? Sim, temos mais um presencial, já temos a distância também, doutor. Então, vamos a distância, que é regimental, né? Governador Valadares. É o 18? 18, exato. É a minha sala. Físico, doutora Thaís. O processo físico, 18. Governador Valadares, bom dia. Doutora Luciana. Bom dia. Sim, vou passar o pregão do processo. É o 18 da pauta RO 1503-2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Rosiméria de Oliveira Pires. Recorrentes posto Autogiro 2 Limitado e Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, recorridos os mesmos. Escrita para sustentação oral, a doutora Luciana Cortes Cunha, pelo posto Autogiro, recorrente. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto, assim a senhora orienta a sua sustentação. Eu estou conhecendo o recurso da empresa Ré negando provimento. Também estou conhecendo e negando provimento
do recurso da federação autora. A senhora tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia a todos que me assistem por essa videoconferência. Aqui a questão aqui é o fornecimento de cesta básica e o deferimento de uma multa convencional. O sindicato propôs uma ação contra o posto requerendo a obrigação de fazer, ou seja, se o posto vinha cumprindo com as cláusulas que estavam disposto nas cláusulas convencionais. Dentro desse contexto, tinha o fornecimento de cesta básica e alimentação. E, como era para comprovar o cumprimento, foram anexados aos autos, nos documentos de folha 185 e 195, por amostragem, os últimos meses, porque não havia, na petição inicial, o pedido que comprovasse de todo o período, mas foi juntado por amostragem, porque eram muitos funcionários, foram só os últimos. E, em decorrência disso, o juiz entendeu que ficou sem recolher de um período de novembro de 2013 a abril de 2014, porque só foram comprovados os últimos que o foi por amostragem. Então, até nós anexamos, quando saiu a sentença, nós anexamos comprovando que realmente, que efetivamente foram recolhidos os pagamentos da cesta básica e auxílio alimentação, tanto que se vê pelo comprovante da data de pagamento. Só não foram anexados aos autos porque não foi o pedido do sindicato não foi de pagamento, e sim de comprovante de que vinha sendo cumprido. Então, nós comprovamos os últimos meses anterior à propositura da ação. Então, eu gosto, como inclusive já foi comprovado, foi cumprido pelas datas, né? Então, eu gostaria que fosse revisto isso aí. Porque se foi pago, por que nós vamos ter a penalidade de aplicação de uma multa? Né? Foi anexado por amostragem. Poderia, em liquidação de sentença, ter comprovado, se fosse necessário, senão ia juntar documento demais. E ainda em embargos declaratórios, nós ficamos com uma dúvida que eu gostaria que fosse sanada, porque o juiz Aguor não esclareceu nos embargos. Porque houve a condenação de pagamento de 40% do salário base. Então, nós questionamos, esses 40% de salário base seria sobre um piso da categoria? Por exemplo, se é R$1.000 o piso, seria um pagamento de R$400? Ou, para cada substituído, 40%. Por exemplo, se cada substituído recebe 1.000 e são 30 substituídos, eu vou tirar 40% de cada um desses substituídos, ou vai ser pago numa parcela única de um piso do salário base. Então, eu gostaria, para que fosse conhecido o meu recurso, né? E uma vez comprovado que houve o pagamento da cesta básica, comprovado nos autos que foi por amostragem posterior, como o juiz entendeu que não tinha acostados todos, o foram, e esclarecesse com relação a essa questão para a fidação de sentença, não ficar obscuro isso aí. Então, eu peço pela procedência do meu recurso. Obrigada. Nem nada, doutora. Bem, doutora, a multa normativa, ela foi postulada relativamente à cláusula 25, que é cesta básica, 28, vale transporte, e terceirização 39, cláusula 39. E não só em relação à cesta básica. Em relação à cesta básica, a sustentação oral se percebe claramente que não foram juntados todos os recibos. O argumento é de que não foi pedido isso na inicial. Isso é uma questão de ônus da prova. Cumprimento da obrigação é do devedor. O devedor era reclamada. Então, a ela cabia juntar todos os documentos de todos os substituídos para comprovar que não era tão grande assim. Era um posto de gasolina, é um posto alto giro. Não tem 200 empregados, para dizer que é tanto assim. Então, em razão do exíguo prazo e do número de empregados que não era tão grande assim, eu concordo com o juiz de primeiro grau que não foi comprovado o cumprimento da obrigação por todo o período postulado. Em relação à multa normativa, a própria cláusula da CCT, cláusula 30ª, CCT da página 2738,
pelo descumprimento da cláusula 25, estabelece a multa em favor dos substituídos prejudicados no importe de 40% dos correlatos salários base em função do descumprimento da cláusula 25. Então, a meu ver, a questão já está dirimida na própria cláusula, não necessitando de pronunciamento maior do juízo. Então, esse é meu voto, como vota a desembargadora Rosiméry. No mesmo sentido, só acrescentando que no seu voto, Excelência, ainda faz uma referência à questão dos elementos de amostragem, porque a empresa teria apresentado apenas a segunda metade do período entre a exigibilidade da parcela, que é 1º/11/2013, a propositura da demanda, 20/10/2014, de modo que ela não fez uma amostragem ou não apresentou a documentação de forma aleatória. E esse seria o requisito indispensável para esse tipo de forma de apresentação de provas. Então, estou de acordo com Vossa Excelência. Desembargador Paulo Maurício. Bom, então, a unanimidade se decide nos termos do voto da desembargadora relatora. Um bom dia, doutora. Um bom dia. Próximo, sustentação oral de silêncio, também já está conectado? Ou ainda não? Ainda não. Mais algum presencial? Presencial, sim. O 20 da pauta é o agravo de petição 127/2015. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosiméry de Oliveira Pires. 20 da pauta. Agravante, Rogério Marques Noé. Agravados, Débora Stefani Soares, AC3 Merchandising, Fabiana Chacon Nadeu, Hermínio Sérgio Nadeu, On Time Inteligência de Mercado, BR Grupo Merchandising, AC3 Recursos Humanos, Adriana Cláudia Pena e Richardson Silva Campos. Escrito para sustentação oral, doutor Gabriel Damião Jansen, pelo agravante. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia. Eu passo a palavra à desembargadora Rosiméry, não só para a leitura da conclusão do voto, mas para presidir esse julgamento, porque eu não participo da votação dele. Pois não. Bom dia, doutor. Bom dia. A minha proposta de voto, que eu submeto aos colegas, e para o seu conhecimento, para balizar a sua sustentação, é a seguinte: eu conheço do agravo de petição, interposto pelo executado Rogério Marques Noé, e da contraminuta ofertada pelo exequente, atendidos pressupostos de admissibilidade, rejeitando a preliminar de mérito suscitada pelo agravante. No mérito, eu nego provimento, adoto as razões consignadas na decisão de primeira instância e complemento com os fundamentos constantes da certidão que eu apresento. O senhor tem a palavra. Tá. Excelentíssimos desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, nobres colegas e servidores. O caso em questão, o agravante era sócio da empresa On Time. E a única ligação que essa empresa tem com as demais empresas que constam no polo dessa execução é o fato de ter alguns sócios em comum. É importante notar que ela não tem a mesma sede, não tem o mesmo objeto e não há nos autos qualquer prova de que tenha tido uma administração conjunta, de que tenha tido qualquer tipo de gerência, de atividade, exercício de atividade econômica ou em benefício ou conjunto com as demais empresas do polo passivo. O que a gente entende nesse caso é que houve, na verdade, uma confusão entre o que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica com o grupo econômico. Aponta-se aqui um grupo econômico, essa empresa, tão somente pela presença de alguns dos sócios que estão nessa empresa nas demais empresas. E isso não é suficiente para que se reconheça esse grupo econômico, para que se desconsidere a personalidade jurídica da On Time e inclua no polo dessa execução o agravante que não teve nenhuma relação com as demais empresas do processo. A nobre missão dessa justiça especializada tem que ser, sim, buscar a efetividade das suas decisões. Mas isso não pode ser feito a qualquer custo, ao alvedrio da lei, e colocando pessoas dentro da execução que não tiveram qualquer participação no fato que constituiu o direito do reclamante. Peço aos desembargadores que se coloquem, se imaginem na posição do agravado, do agravante. Ele não teve nenhuma participação nisso e é arrastado com uma violência processual para dentro de um processo para arcar com uma execução do qual não teve participação no início da ação, não participou do processo e agora tem grande dificuldade, inclusive, de produzir provas de que não tem relação com isso. A gente sabe que, embora ele esteja exercendo seu direito de apresentar os recursos, os embargos, a execução, a
a gente sabe a dificuldade que é de fazer prova numa sede de execução, né? Então, ele está bastante fragilizado mesmo por essa inclusão e sem meios até de provar que não tem relação alguma. A mera participação de um sócio na empresa em que ele é sócio está fazendo com que ele entre para uma execução sem provas de que existam, de fato, um grupo econômico entre as empresas. Então, a gente pede vênia ao entendimento da relatora para pedir o provimento do agravo para a exclusão do agravante do polo da execução. Muito bem. Então, nossa satisfação a Vossa Senhoria. Primeiro, eu examinei a precisão bienal, que foi a preliminarmente trazida pelo agravante e que eu rejeitei ao fundamento de que a ação teria sido proposta dentro do prazo bienal. E trazer esse tema de prazo bienal, no sentido de impedir que se examinasse a questão do grupo econômico, incluir, então, o agravante no polo passivo, na execução, porque ultrapassado o período de 2 anos da rescisão contratual, é incabível nessa fase processual. Então, eu afastei. Com relação ao mérito propriamente, ouvindo Vossa Senhoria, eu fiquei pensando o seguinte, não digo que foi esse o objetivo, mas pense também, pelo outro lado, que eu nunca ia poder fazer um registro de grupo econômico, não ia poder caracterizar. Eu encontraria parte comum de sócios entre duas empresas, porque um entraria lá com o objetivo, vou fazer o contrário da sua visão, com o objetivo de não caracterizar, porque não há identidade absoluta entre os sócios. Então, seria muito fácil. Coloco mais um que não tem nada a ver com o outro e eu nunca mais encontrar grupo econômico. Então, eu acho que não é essa a visão. Eu quero dizer para o senhor que não foi examinada a questão do grupo econômico com base apenas na identidade dos sócios, não. A identidade de objeto social. O objeto social foi examinado. A mera identidade de sócios não implicaria mesmo, ou identidade parcial dos sócios não implicaria. Mas acontece que nós fizemos o exame dos contratos sociais e nós verificamos que há, sim, uma atuação de forma simbiótica na promoção, gerenciamento, análise de produtos no mercado, com escorreita ligação entre uma empresa e outra, de modo a incluir o agravante, que é um dos sócios que realmente não é comum a essas empresas que foram incluídas no polo. Eu mantenho meu voto, com todo respeito ao lançamento da sua sustentação, e indago aos colegas como votam o doutor Paulo Maurício e a doutora Lucilde. Acompanha a relatora. Então, fica proclamada a conclusão, nós temos o voto da relatora. Muito bom dia ao senhor, eu devolvo a presidência Bom dia, à doutora obrigado. Taísa. Obrigado, senhor. Ok. Processo 14 da pauta está sendo retirado da respectiva pauta em virtude de sobrestamento para apreciação, aguardando um incidente de recurso revisto repetitivo. É o agravo de petição 975/2014. Ele consta na inscrição para sustentação oral, mas o advogado não está presente. Nós passamos a sustentação oral à distância, juiz de fora. 14 é uma pia, não? Agravo de petição 975. Passamos à distância, juiz de fora. Foi tirada 14. Doutor Paulo Roberto, o senhor nos escuta bem? Bom dia. Escuto sim, excelente. Bom dia. Passo ao pregão. Processo 25 da pauta é o RO 858/2015. A relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, e revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Recorrentes Jorge Heleno de Almeida e ECMIG Distribuição S.A., recorridos os mesmos, e Eletro Santa Clara Limitada. Presidente. Escrito para sustentação oral, doutor Paulo Roberto Bacalini, pela CEMIG recorrente. Só retornando ao outro aqui, o outro não é AP, não. Não é não? É um RO. É um RO. 014 é AP. É um RO. Bom, aqui está registrado como AP. Conheço do recurso ordinário interposto pela quinta reclamada, determinou a alteração da classe processual dos autos para fazer constar interposição de recurso ordinário. Ok. É que foi autuado errado. Aí. No texto é A RO. reclamação tem sido RO. Que Mas alterou é porque eu estou aí. determinando Corpo do voto. agora. Estou determinando no corpo do voto a alteração para RO. Mas, como o voto não vai ser lido, mostrar. continua É a Universidade registrado Federal, como senão AP. depois fala que nós estamos Não, o nome Ficou a dele. pauta alterando. que só agora é vendo que tem mais alteração. Não é físico. Está como AP no registro, ela pediu a Depois eles retificação. entram arguindo nulidade aí, a gente sabe, né? Tem dó, né? Então, no processo número 25, bom dia, está nos ouvindo bem, doutor?
Sim, Excelência. Eu vou passar a palavra ao relator do processo, desembargador Paulo Maurício, apenas para a leitura da conclusão do voto, ele retorna a palavra. Eu conheço dos recursos interpostos pelo autor, pela segunda reclamada, rejeito os preliminares de ocorrência de coisa julgada e legitimidade passiva arguida pela CEMIG. Nego provimento a ambos os recursos. Muito bem, doutor, o senhor tem a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, juízes, convidados, ilustres advogados e advogados e demais presentes, meus cordiais cumprimentos, um bom dia. O recurso ordinário submetido à apreciação se insurge contra uma decisão que considerou ilícita a terceirização do serviço. Insistimos que a terceirização ocorreu de forma lícita mediante licitação pública regular, com decisão do tema sobre ação civil pública, já pelo TST, considerando lícita qualquer terceirização, com base na Lei 8.987 da Lei dos Eletricitários, 8.987 de 95, dando efeito, assim, erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Outro ponto a destacar é o reconhecimento da isonomia de sentença, sendo que prova pericial existente nos autos demonstra, excelências, que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas pelos empregados da recorrente. Assim, não se estendendo mais, reitera-se as razões do recurso ordinário, pugnantes pelo seu provimento. Obrigado. Desembargador Paulo Maurício, vai apresentar? Há divergência? Então se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Bom dia, doutor. Obrigado, excelência. Bom trabalho. Obrigada. Bom, vencida a pauta física, vamos aos processos PJE, começando pela sala da desembargadora Lucilde. Iniciamos o processo número 6 da pauta, que é o RO 10.366-37, recorrente Claro S.A., recorrido de Omarcos Ferreira Guimarães, escrito para sustentação oral, doutor Rafael Mariani, pela empresa Claro. Muito bem, eu passo a palavra à desembargadora Lucilde. Começou o processo, é o número? 6 da pauta, 10.366. Peixe em tudo. Graças a você. Eu não, você rapidinho. Você que me ensinou, você que é meu prof. Eu vou direto à conclusão. Conheço do recurso, rejeita a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para corrigir o erro material contido na respeitável sentença, onde deverá passar a constar, entre aspas, ressalva-se, contudo, que o modelo Marcos Vinícius Lacerda da Silva foi promovido a coordenador regional de vendas em 1/10/2014, conforme documento de folhas, conforme documento de ID 46EC 1F6, não impugnado pelo autor. E, portanto, a partir dessa época, suas atribuições se diferenciaram das do reclamante, impossibilitando a equiparação com ele a partir desta data. Dessa forma, em face de todos os argumentos acima expendidos, condena a reclamada a pagar ao reclamante diferenças salariais decorrentes da equiparação com os paradigmas Márcio Veríssimo Gomes e Marcos Vinícius Lacerda da Silva, este último somente até 1/10/2014, excluída a condenação, pagamento de reflexo de horas extras em PLR, excluída a condenação, pagamento da PLR proporcional de 2015. Reduz o valor da condenação para R$ 25.000,
com custos pela rede de R$ 500. A devolução das custas será feita na forma da Instrução Normativa 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional. Esse é o meu voto, senhora presidente. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos da mesa. Nós vamos insistir aqui na questão da nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que as testemunhas que deveriam ter sido ouvidas na audiência, elas eram essenciais para produzir prova do cargo de confiança das horas extras, para produzir prova na diferença de atividades realizadas entre reclamante e os paradigmas. É direito da parte, em que pese o entendimento do juiz de que ele formou convencimento com o depoimento pessoal das partes, a prova testemunhal certamente iria reverter a decisão. No que tange à equiparação salarial, restou comprovado também em audiência que o reclamante era gerente cargo 2 e os paradigmas cargo nível 3. Qual a diferença? As metas eram diferentes. O conhecimento técnico da área de atuação deles era diferente. Isso seria produzida essa prova em audiência. Um precisa vender 30% a mais com clientes diferentes do reclamante. E também ficou claro que existia cargo de confiança. O reclamante ele não estava sujeito ao registro de jornada. Estava incluso na exceção do artigo 62. Sem mais, excelência. Muito bem. Doutora Lucilde, alguma coisa a acrescentar? Houve um indeferimento de oitiva de testemunhas, mas depois do depoimento pessoal das partes, que aliado a uma prova documental, levou ao convencimento do juiz de primeiro grau, ao nosso também, e, portanto, cabendo ao juiz de primeiro grau a direção do processo. E se considerando a inutilidade das provas que se pretendia produzir, não obstante os protestos das partes, eu mantive esse indeferimento e nego provimento à preliminar de nulidade por esse alegado cerceamento de defesa. E, no mais, eu mantenho o meu voto, já corrigido o erro material observado na respeitável sentença recorrida. É o meu voto, senhora presidente. Muito bem. Há divergência? Não. Então, unanimidade se decide. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Seguinte ao 11 da pauta. RO 10.528-73, recorrente Gilberto Juliano da Silva Lara. Recorridos, Medei Consultoria Limitada, Banco Santander Brasil, Aimoré Crédito, Financiamento em Investimento S.A. Escrito para sustentação oral, a doutora Renata Cristine Chaves Bessoni, pelo recorrente e reclamante. Renata Cristine Chaves Bessoni. Bom dia, doutora. Mais uma vez, com a palavra a desembargadora Lucilde, para a conclusão do voto. Eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a todos, colegas aqui presentes também, e os membros da mesa. Eu gostaria de pedir atenção nesse caso específico, porque é um caso peculiar, meio diferente assim, da órbita do que tramita aqui, né, na Justiça do Trabalho. Houve a contratação de um profissional para fazer acerto rescisório dos funcionários, e aí proceder à baixa da CTPS, assinar a CTPS, assinar TRCTs, assinar entregar a chave de conectividade, assinar a guia CDSDs, fazer todo esse intercâmbio do término do vínculo, né, do término do liame empregatício com o empregado. Daqui de Belo Horizonte teve uma demissão maciça durante vários meses pelo Banco Santander, e foi realizado mais ou menos 1.000 homologações num período curto, e o reclamante, no caso, fazia o término formal do liame jurídico, né?
fazendo realmente essas questões de baixa na CTPS, inclusive instruir os funcionários. Às vezes dava problema no recebimento do seguro-desemprego, no FGTS, os funcionários procuravam, ele entrava em contato com o banco para regularizar alguns documentos, às vezes tinha problema com relação às datas, enfim. O que acontece aqui é que a douta juíza de primeiro grau entendeu que não havia nenhum tipo de terceirização ilícita, no caso, porque o serviço dele foi terceirizado, ainda que não haja contrato nos autos. Isso é um ponto a ser destacado também. E também não há nenhum respaldo jurídico para que esse tipo de atuação que o reclamante fazia pudesse ser terceirizado. Ora, se assim fosse, os setores inteiros de RH seriam terceirizados? Não, a contratação de um empregado tem que ser formal, tem que ser pelo empregador, assim como a demissão deve ser feita pelo empregador. Não há como se admitir que um terceiro, um mandatário, tenha poderes para fazer o desligamento do funcionário, para dar baixa numa carteira de trabalho, uma atividade completamente essencial do núcleo. Você admite o empregado, você gerencia o empregado e depois você demite o empregado. É uma atividade que ela compõe o núcleo, não tem como você destacar. Uma coisa é você fazer a terceirização para você contratar uma empresa de RH, para selecionar um empregado, para ser enviado para a empresa, mas a admissão em si é feita pela empresa, o treinamento em si é feito pela empresa, e a demissão deve ser feita pela empresa. A gente não pode perder essa configuração nata da relação de trabalho do início ao fim. Então, a sentença entendeu que ele tinha poder de mandatário. Não, eu ouso discordar. Não pode um simples mandatário vir em nome da empresa e demitir qualquer um e assinar ali um ato formal? Não. Acredito que não, esse não é o melhor entendimento. Tem-se que o reclamante era, na verdade, um empregado de fato, ele assinava com o próprio nome, ele tinha um carimbo com o CPF dele, que correspondia à matrícula de um funcionário do Banco Santander. Depois, o sindicato, ele fazia as homologações, inclusive, não só as baixas, ele comparecia nas homologações no Sindicato dos Bancários e na Federação dos Bancários. O sindicato, depois, começou a noticiar publicamente que não aceitaria mais esse tipo de desligamento, porque no início ele aceitava. No início o sindicato aceitava o desligamento feito pelo reclamante. Depois ele passou a não aceitar, vinculando exatamente isso, que não é cabível a terceirização desse tipo de serviço. É uma atividade inerente ao núcleo empresarial. Não pode simplesmente vir aqui uma pessoa estranha à relação de empregado e empregador e simplesmente terminar o vínculo. Então, um outro funcionário do Santander, que era o gerente do Santander, o senhor Armando, começou a fazer as mesmas funções do reclamante. Só que o reclamante, como ele já tinha acesso a todos os documentos que eram enviados das baixas, das carteiras, dos termos de rescisão, das GCDSDs, continuou sendo subordinado a esse gerente que veio fazer a homologação no sindicato diretamente, para entregar os documentos, para prestar esse outro, para continuar apoiando o senhor Armando, que era gerente do caso, que veio para tomar rédea dessa situação, tendo em vista o empecilho pelo sindicato, que pontualmente foi levantado de forma correta no meu singelo entendimento. Outra coisa que deve ser destacada, não tem nenhum contrato entre reclamante e reclamadas. Ele representava o Banco Santander simplesmente como mandatário? Desligava, assinava carteira, assinava TRCT, fazia homologação no sindicato? Qual que é o embasamento jurídico legal para ele fazer esse tipo de atividade? Não há. Não tem como afastar a figura do funcionário de fato do reclamante. Qualquer problema que ele tinha, ele ligava para o RH do banco. Qualquer problema que ele tinha, ele ia pelo apoio do senhor Armando. Fechar aqui. Há um contrato que foi juntado entre a primeira reclamada e a segunda reclamada, a terceirizada que foi contratada. O Banco Santander contratou uma terceirizada. Essa terceirizada acionou o reclamante. Não tem nenhum contrato entre o reclamante e elas. Nenhum. Hora nenhuma. Não tem nada nos autos nesse sentido. Aí o Banco Santander e a primeira reclamada juntaram um contrato de que o Banco Santander dava poderes para
a primeira reclamada para subcontratar. Só que no próprio contrato que foi juntado, que, aliás, é depois da contratação do reclamante, depois que o reclamante já estava prestando serviço, e isso é fato incontroverso, em razão dos documentos juntados e da própria falta de impugnação específica na defesa, nesse contrato que foi juntado, fala que se houver qualquer tipo de subcontratação, tem que ter autorização expressa do banco. 2, se houver esse tipo de subcontratação, tem que ser nos moldes da CLT. Ora, houve uma subcontratação, não há contrato, não há autorização expressa do banco. E terceiro, não foi nos moldes da CLT, voltamos ao início. Empregado de fato, não tem ilhame jurídico nenhum para esse empregado de fato atuar como mandatário, assim como entendeu a outra sentença de primeiro grau. Então, conclui-se que as atividades realizadas pelo reclamante eram intrínsecas, no meu ponto de vista. Ele exercia as mesmas atividades que o senhor Armando, que era gerente, depois veio fazer, e ele continua apoiando o senhor Armando. A pessoalidade é inegável, as próprias reclamadas sequer impugnaram esse requisito. A fiscalização, o reclamante tinha que enviar relatórios diariamente, isso tem nos autos, essas provas, inclusive no recurso, quando eu elaborei o recurso, eu juntei as telinhas comprovando, né, que o PJE fica um pouco mais difícil você ter essa dinâmica de abrir um documento e outro, para facilitar mesmo, né, para a questão dessa visualização. A alteridade também, eles eram ressarcidos de todos os gastos, então, assim, é uma coisa pontual, que deve ser destacada. A subordinação, idem, porque ele estava subordinado aos empregados do Banco Santander, ao senhor Armando. A preposta, quando do depoimento dela, do Banco Santander, confessou que o Armando era gerente do segundo reclamado, que o contato da primeira reclamada se dava por meio do gestor, com o senhor Armando, todas as alterações de dados e valores tinham que ser autorizados pelo senhor Armando, ou seja, o reclamante não tinha nenhum tipo de autonomia para sair dando baixa em carteira, anotando, fazendo alteração de salário, fazendo atualização de carteira de trabalho, sem a determinação expressa do banco. Não havia como fazer isso. Então, eu gostaria realmente que essas questões fossem ponderadas, destacando que não se trata de representação extrajudicial de atividade de advocacia, e sim de a atividade realizada pelo reclamante. Era de desligamento de funcionários, ato formal, que gera efeito no mundo jurídico, sob pena até das 1.000 rescisões que ele fez, puderem um dia ser impugnadas, porque se ele não era funcionário, ele rompeu um vínculo intrínseco de uma relação de trabalho, será que esse rompimento realmente tem chancela jurídica? Ele tem validade no mundo jurídico? Então, eu peço atenção nesse ponto para que o recurso seja provido nesse sentido. Obrigada. Muito bem. A palavra é a desembargadora Lucilde. Bom, senhor presidente, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau que negou esse vínculo de emprego. Houve uma situação de rescisão de contrato em massa no banco. O banco não tinha uma área administrativa aqui, nesse lugar onde ocorreu a prestação de serviço, e contratou esse reclamante, que é um dono de um escritório de advocacia. Mas, na verdade, ele não promoveu o desligamento das pessoas, nem a iniciativa de rescindir o contrato. Ele foi contratado para formalizar aquelas rescisões de contrato e o fazia. Agora, se houvesse alguma dúvida em relação às rescisões, às verbas que estavam sendo pagas, aí ele se reportava à empresa para esclarecer, e eu não vejo nisso uma subordinação, uma coisa normal, inerente à função que ele estava exercendo ali, para a qual ele foi contratado. Então, eu realmente não vejo elementos para declarar essa relação de emprego. Como o juiz também de primeiro grau não viu, foram proferidas provas orais, documentais, e
e pelo exame dessas provas se vê que é uma prestação de serviço até diferente, eu não tinha visto. Foi dito aí da tribuna que depois o sindicato se insurgiu contra aquela forma de formalizar aquelas rescisões, e aí veio um gerente, um subgerente, para continuar fazendo aquilo, para acompanhar o reclamante naquela formalização, mas que eu também, nem nesse caso, nem aí, eu vejo essa subordinação, nem essa situação de atrair o reconhecimento do vínculo de emprego. Então, eu acho que realmente não houve vínculo de emprego e mantenho o meu voto, data vênia. Há divergência? Não, então, acho que a prova foi examinada bem. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada. Bom dia. Para fins de registro, nos processos 7 e 13 da pauta, nos quais houve inscrição para sustentação oral do Dr. Vinícius Nascimento Miranda, ROs 10.398 e 10.813, foram retirados de pauta. 10.398, 10.313. 10.813. 10.398 e 10.813. Retirado de pauta. Retirado de pauta. Serão do advogado. Aqui, o falecimento do pai do advogado. Ok. Oportunamente retornarão à sessão com nova publicação na pauta. Apenas para assistir à inscrição da doutora Márcia Fernanda de Moura pela reclamada no processo 22 da pauta, é o RO 12.239-45. Recorrente Erinaldo Cruz Martins, recorridos JJC Serviços Gerais e o Weatherford Indústria e Comércio Limitada. Muito bem, palavra relatora. Esse aqui é um caso de exceção de incompetência em razão do lugar. O processo foi remetido para a Vara de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. E o reclamante está se insurgindo, mas eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Há divergência? Não. Então, se decide a unanimidade. Seguinte ao 17 da pauta, RO 11.618-32, corrente José Carlos Alfredo e recorrido Caixa Econômica Federal. Escrito para sustentação oral, Dr. Evandro Braz Araújo Júnior, pelo recorrente e reclamante, neste e no processo seguinte. Muito bem, bom dia, doutor. Bom dia, Passa a palavra mais uma vez à relatora. Conheço e nego provimento. Só tem a palavra, doutor. Senhoras e senhores, desembargador, presidente da egregia turma, demais membros que a representam, doutor representante do Ministério Público, senhor secretário e demais presentes. Excelência, trata-se aqui de pedido de empregado contra a sua empregadora, e essa empregadora, ela é por dois motivos, basicamente. Repasse de contribuições para a entidade de previdência privada, ou seja, o que se está pedindo não é uma complementação de aposentadoria, mas apenas o repasse dessas contribuições em ação que o reclamante ganhou anteriormente na Justiça, e que a reclamada não recolheu, deveria ter recolhido, mas não recolheu, e o reclamante só ficou sabendo disso agora, depois de consultar a FUNCEF. E, além disso, excelência, dano material, perdas e danos, diretamente contra a sua empregadora. Ou seja, excelência, trata-se aqui de ação direta e exclusiva entre empregado e empregadora, sem envolver a entidade de previdência privada fechada. Ok. Dito isso, excelência, o juízo de primeira instância, ele acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho em razão da matéria, e o fundamento único desta decisão foi o recurso extraordinário número 586453, e o 583050, que fala exclusivamente de complementação de aposentadoria, no qual realmente, nesses casos de complementação de aposentadoria, definiu-se que seria competência do juízo civil.
a ação empregado, ou, no caso, participante, não é nem o empregado, mas sim o participante, né, e a entidade de previdência privada, fechada ou aberta, tanto faz. Ok, perfeito. Complementação de aposentadoria. Todavia, excelência, não é isso, como eu disse no princípio, né, não é disso que trata o presente feito, não é disso. A ação é do empregado contra a sua empregadora, não envolve entidade de previdência privada. Por quê? Porque para a entidade de previdência privada, como foi, inclusive, anexado aos autos, no processo eletrônico, foi anexado, o que a entidade de previdência privada falou? Bem, desde que sejam feitos os repasses, eu vou te pagar a complementação de aposentadoria conforme a ação que a Vossa Senhoria ganhou no juízo trabalhista. Ah, então basta fazer a recomposição da reserva matemática, basta fazer o recolhimento das contribuições? Sim. Então, a ação, excelência, não é contra a entidade de previdência privada. Não é para pedir complementação de aposentadoria, porque não houve o repasse. E não houve repasse quando o reclamante ficou sabendo que não houve repasse apenas quando fez uma consulta, né, à FUNCEF. E a FUNCEF disse que não havia... ele fez uma simulação, que chama, né, e na simulação não estava compreendido todas as verbas. Ele assustou-se e foi à sua empregadora. E a empregadora realmente confessou e falou assim, não, em razão daquela ação que você ganhou, eu não recolhi nada. Muito embora fosse obrigação dela, definida na própria ação, né, e no acordo que foi feito posteriormente, onde constou expressamente que ela deveria fazer o recolhimento. Então, o reclamante ficou, à época, né, tranquilo e disse, bem, ok, ganhei a ação, vai ser feito recolhimento. Porém, quando ele foi fazer a consulta, veio a má notícia de que não houve o recolhimento. Então, o que o reclamante, né, assim como inclusive definido nessa própria ação anterior, né, na própria ação anterior, né, a Caixa foi condenada, a reclamada foi condenada a fazer os recolhimentos. Foi condenada a fazer os recolhimentos, só que ela só não fez. Aí o reclamante teve que ajuizar uma nova demanda. Né? O reclamante, excelência, chegou inclusive a tentar cobrar nesse mesmo processo, só que alguns anos depois. Por quê? Foi quando ele ficou sabendo. Né? Ano passado ele ficou sabendo. Então, ele chegou e tentou, ano passado não, foi 2015, perdão. Então, ele tentou o quê? Na própria demanda. Só que na própria demanda, né, o juiz falou, não, já extinguiu, o processo estava arquivado, etc. Né? Simplesmente foi dito isso. Falou assim, então, não nos resta outra coisa que não seja ajuizar uma nova demanda pedindo, né, o cumprimento dessa decisão e, aliado a isso, né, o pedido de que houve perdas e danos, houve um dano material ao reclamante. Então, excelência, estamos diante aqui, volto a dizer, não é de complementação de aposentadoria. O reclamante está ainda na ativa, ele continua trabalhando. Não se trata da hipótese do recurso extraordinário número 58453 e nem do 583050, que trata daqueles casos em que a pessoa está pleiteando diferenças de complementação de aposentadoria. Ele não está pleiteando isso. O que ele está pleiteando é apenas o recolhimento que foi deferido expressamente em decisão anterior. E também, além disso, as perdas e danos e o dano material causado em razão disso. Ou seja, a ação é direcionada exclusivamente à empregadora dele. Não precisa da entidade de previdência privada estar no polo passivo. Mesmo porque a própria entidade falou, né, expressamente ao reclamante que, se houver o recolhimento, ele irá ter esse benefício. Ou seja, o benefício, né, que seria oriundo dessa ação que ele ganhou, ele conseguiria, bastando um repasse pela empregadora dele. Empregadora, excelência. Nós estamos falando aqui de entidade de previdência privada. Estamos falando da empregadora dele, empregado, empregadora. Qual é o juízo, né, que vai dirimir conflitos individuais ou coletivos entre empregado e empregador? Justiça do trabalho, juízo civil. Juízo civil não tem, juízo civil nem sabe como são feitos esses recolhimentos. Não sabe nem sequer o que foi deferido no processo trabalhista, o qual o reclamante está pedindo, né, o recolhimento sobre tais verbas. O juízo civil ele pode fazer um estudo
do plano de benefício qual o reclamante ou o autor, né, no caso, está vinculado. Mas não é isso que eu estou pedindo aqui, não é isso que o reclamante está pedindo aqui. Não estou pedindo análise de plano de benefício. Aliás, nem sequer foi juntado o plano de benefício, nem pelo reclamante e nem pela reclamada. Por quê? Porque não tem necessidade de análise. Isso aí quem vai analisar depois é a reclamada. É a entidade de previdência privada. Depois que ela vai analisar isso. Por quê? Fez o repasse? Fez. Comprovou o repasse? Comprovei. Aí sim, ele vai na entidade de previdência privada e vai pedir a revisão do benefício dele. Ele não recebe benefício, né? Mas ele, quando ele for se aposentar, ele vai ter aquele acréscimo. Então, Excelência, volto a dizer, trata-se de ação entre empregado e empregador. Foram citados inúmeros acordos desta casa mesmo, né? Dessa igreja TRT da terceira região, né? Nas razões recursais e, né, aonde eu quero fechar a minha sustentação oral, para não me delongar demais, né? Além dessas decisões, como diz, que foram citadas, né, de praticamente todas as turmas desta casa, temos ainda o julgamento da subseção de dissídios individuais 1, que encaixa perfeitamente ao presente caso. Decisão da lavra do ministro Alexandre Agra Belmonte, o qual ele fala expressamente que, quando se trata de repasse de contribuições de empregador para a entidade de previdência privada, em razão de reconhecimento judicial na esfera trabalhista de verba, né, que deveria fazer parte do salário, né, do reclamante ou do empregado, né, a competência é da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque nos dois REs, nos recursos extraordinários citados, né, não se trata desse tema. Trata-se apenas de diferenças de complementação de aposentadoria, ou seja, aquelas pessoas que já se aposentaram. Não é o caso do reclamante, volto a dizer. E digo, mais e para finalizar, Excelência, né, ou seja, além de tudo que foi dito, né, toda a questão, né, chave para o deslinde dessa controvérsia. E, principalmente, pelos julgamentos que foram citados e julgamento da SDI. Né? Temos ainda um outro fato. Além dos recolhimentos, há também pedido de dano material e danos morais, dano material e perdas de danos, né, contra a reclamada, a empregadora. Ora, Excelência, não é a Justiça do Trabalho quem vai dirimir essa controvérsia? Um dano material requerido por um empregado contra a sua empregadora, não será a Justiça do Trabalho? Onde não envolve a entidade de previdência privada? Os dois casos dos RS envolveu um reclamante e uma entidade de previdência privada. Por quê? Porque está pedindo diferença de complementação de aposentadoria. Mas não é o caso desses autos, Excelência. Não é o caso desses autos. E esse foi o único exclusivo fundamento pelo qual a respeitável sentença acolheu a preliminar de incompetência em razão da matéria. Porque entendeu que encaixava-se aos recursos extraordinários citados. Mas não se encaixa a matéria. Não é a mesma, Excelência. Então, pedindo vênia eminente relatora, peço para que revisor e terceiro vogal, né, votem para que deem provimento ao recurso do reclamante, declarando a competência da sua justiça especializada trabalhista para apreciar e julgar a presente demanda, e que os autos sejam, o processo eletrônico, né, retorne para a primeira instância para julgamento do mérito, é o que se espera, Excelência de Justiça. Senhor presidente, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, que essas ações são da competência da Justiça Federal, eu acho que não cabe a gente ficar brigando aqui por causa de competência, examinando, porque assim diz, em todas as situações semelhantes, eu entendo, como o juiz de primeiro grau entendeu, que essas ações têm que ser remetidas à Justiça Federal, porque, afinal de contas, a decisão é do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, sem entrar nessa seara aí de ficar brigando por causa de competência, porque esse caso aqui tem essa particularidade, então é daqui, não sei o que. Então eu mantenho integralmente o meu voto. Bem, doutor, esse é um processo diferenciado. Primeiro porque já houve uma decisão
deferindo essas diferenças. Na realidade, isso é uma ação, como se fosse uma ação executiva de um título judicial acumulado com pedido de danos morais. E eu gostaria, então, eu vou pedir vênia à desembargadora Lucilde e vou adiar para a sessão seguinte, porque eu gostaria de estudar mais essa questão antes de me pronunciar, porque realmente essa tem um contorno diferenciado das demais. E me parece que a doutora Rosemary também quer vista, então fica adiado para a sessão seguinte. Agradeço a atenção, excelência. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Maria Macena de Lima. Processo 6 da pauta, RO 10.269. Doutor Evandro Braz Araújo Júnior está inscrito para sustentação oral pelo recorrido reclamante Bruno Bonfim do Nascimento versus Caixa Econômica Federal. Doutor, o senhor pode sustentar, porque eu estou dando provimento ao recurso da Caixa. Senhor desembargador presidente, secretário, demais componentes, né, e todos que eu já cumprimentei anteriormente. Excelência, pedindo vênia também ao voto da eminente relatora no caso. Trata-se aqui de pedido de adicional por acúmulo de funções, né, haja vista que o reclamante, né, isso restou comprovado cabalmente, né, na instrução processual, né, ele utilizava-se da senha gerencial e, né, fazia contratos, liberava valores, né, acima, né, da sua alçada, ou seja, fazia movimentações acima da sua alçada. A alçada do reclamante era de R$5.000 e ele fazia, por exemplo, como comprovado nos autos, inclusive pela prova documental mesmo, né, e não foi nem sequer impugnado pela reclamada, né, fazia movimentações de R$150.000, R$140.000, né, próprias de gerente. Daí, excelência, daí, a maior responsabilidade para ele. Ou seja, por que ele recebe uma gratificação, como tesoureiro que ele é, menor do que o gerente? Porque a alçada dele é menor. Ele tem uma alçada menor, ou seja, o risco dele vai ser menor do que o do gerente. Se um gerente pode liberar R$150.000, é claro que o risco dele é maior. Maior de quê? Que se der algum problema nessa operação e ele tiver que arcar, a gratificação de função dele, que é paga superiormente, né, é exatamente para isso, para cobrir essas maiores responsabilidades do cargo dele, do gerente. Só que ele, como tesoureiro, que recebe uma gratificação muito inferior, liberava valores acima dessa alçada, muito acima dessa alçada. O que lhe trazia, obviamente, uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade gerencial. Daí o motivo, excelência, não se pede aqui, não é desvio de função, é acúmulo mesmo de função. Por quê? Porque realmente o reclamante exercia as funções de tesoureiro, mas acumulado, né, com as funções de tesoureiro, ele exercia as funções típicas do gerente, usando sem gerencial, o qual ele não tinha, né, ele não tinha, pelo seu cargo de tesoureiro, ele não teria, vamos dizer assim, acesso, mas lhe foi liberado durante o período, né? Até, excelência, né, para ser específico, o reclamante nem pede durante todo o período, ele pede um período específico, de 10 meses que isso aconteceu. Para vossas excelências notarem o erro da reclamada. Por quê? Porque ela assim liberava, fez isso durante 10 meses, e depois ela mesma, reconhecendo o próprio erro, retirou essa senha gerencial. Por quê? Porque eram atividades típicas do gerente. Quando, isso foi dito pelas testemunhas, né, quando havia uma necessidade de liberação, né, de valores, seja por qual contrato for, seja por saque, seja por pagamento, seja por que for, inclusive alvarás judiciais, né, porque esse reclamante ele elabora exatamente no PAB da Justiça do Trabalho aqui de Belo Horizonte, até para liberação de alvarás judiciais, né, em valores acima de R$5.000, precisa da senha gerencial, né, as testemunhas, todos eles Caixa, afirmaram, não, a gente se reportava, mesmo sabendo que precisava da senha gerencial, a gente se reportava, né, ao reclamante, no caso o Bruno, né, por quê? Porque os gerentes raramente estavam ali, ou então eles estavam fazendo outra atividade, então eles falavam assim, não, procura o Bruno libera, etc, e tudo. Então o que acontece? Ele ia lá, através de uma senha gerencial,
e liberar valores muito acima da sua alçada. Muito acima da sua alçada. Ou seja, uma responsabilidade muito maior do que, de fato, ele teria. Excelência, se não fosse verdade, né, ou se não fosse verdade esse acúmulo de funções, esse excesso, né, de atribuições, né, e de liberação, esse excesso da alçada, né, a reclamada não teria, depois desses 10 meses, voltado atrás e falado, não, realmente não deveria ter sido, né, feito isso. Ora, por que ela voltou atrás? Por que não continuou a mesma coisa até hoje? Né? Se a responsabilidade do reclamante realmente fosse essa mesma e poderia liberar valores de 150, 140 mil, por que não é isso até hoje? Por que só foi durante 10 meses, né, através de uma senha que não é de tesoureiro, que é senha gerencial, isso confirmado por todas as testemunhas, e ainda tem prova documental que fala os níveis gerenciais e nos documentos juntados pelo reclamante mesmo, tem lá os níveis, né, de liberação dos valores. Excelência, como se não bastasse isso, né? Todas as testemunhas disseram, esta atividade de liberar é gerencial. Não é típica de tesoureiro. É gerencial. Então, Excelência, pedindo vênia à eminente relatora, né, e rogando para que seja observada essa questão do acúmulo de funções, ou seja, de uma maior responsabilidade atribuída ao reclamante, né, ao passo que a sua remuneração muito inferior à de um gerente, né, não se pede aqui 100% da gratificação de gerente, em momento algum se pediu isso. O que está pedindo é apenas um percentual maior em razão do excesso de responsabilidade. Né? Um excesso até, né, da alçada que lhe poderia render, né, até um processo administrativo. Então, Excelência, pedindo vênia à eminente relatora, rogo-se para que, nesse caso, seja negado provimento ao recurso da reclamada, mantendo-se incólume a respeitar a sentença de primeira instância, que, analisando a prova, tanto documental quanto a testemunhal, percebeu que houve, sim, um acúmulo de funções, um excesso de atribuições, né, funções acima do cargo exercido efetivamente pelo reclamante, que era o tesoureiro, né, e que lhe causava, obviamente, uma maior responsabilidade, né, do que o cargo, de fato, exigia. Então, pedindo vênia à eminente relatora, peço também para que revisor e vogal, né, terceiro vogal, votem pelo desprovimento do recurso patronal, mantendo-se a sentença, é o que se espera. Muito bem. Aqui, o juiz de primeiro grau, fazendo uma aplicação analógica do artigo 8º da Lei 3.207, de 57, condenou ao pagamento desse acúmulo de função de 20%. Essa é uma lei específica para uma determinada categoria profissional. Então, a aplicação analógica será que há uma lacuna para se aplicar? Na realidade, os bancários têm uma legislação também, uma categoria que tem normatividade própria. Além disso, eu não considero que haja uma incompatibilidade entre essa função a mais que ele durante um pouco tempo exerceu, de março a novembro, de utilizar a senha do gerente para fazer determinadas liberações quando o gerente não se encontrava acessível naquele, seja suficiente para caracterizar esse acúmulo de função que haja de modo a caracterizar a incompatibilidade entre as atribuições do recorrente, normais do recorrente. Então, eu mantenho meu voto com o voto da desembargadora Rosemary. No mesmo sentido. Realmente nos estranha, ou nos impacta, nos impressiona, quando fala que ele usou da senha gerencial por um determinado período, mas me pareceu que a prova foi no sentido de que isso fazia bem era comum a atividade dele, era própria da atividade dele de tesoureiro fazer liberações. Eu fiquei até pensando se não era o caso do autor ter pleiteado uma equiparação salarial. Por 10 mil. Exatamente. Talvez ele tivesse mais êxito se ele tentasse... Não sei, a jornada dele era de 6 ou era de 8? Esse de 8, Excelência. Mas a questão da equiparação mesmo, Excelência, infelizmente seria inviável pelo fato da Caixa Econômica Federal ter um plano de cargos e salários, né? E a ação é contra a Caixa Econômica Federal. E o desvio de função,
permissa vênia, até por isso que eu pedi o acúmulo, pressupõe o quê? Pressupõe que as atividades, pelo menos a grande maioria das atividades, sejam as mesmas. Por quê? Porque ele receberia como um gerente. Não estou exigindo que ele receba como um gerente. Eu estou falando que a responsabilidade dele aumentou em razão do aumento do seu grau de alçada durante um período. Porque, como eu disse, Excelência, foram 10 meses. Ou seja, por que então, se isso realmente fazia parte da atividade própria de tesoureiro, por que foi só durante 10 meses? Doutora Thaís, vamos fazer o seguinte, eu peço o visto do processo, por favor. Então, isso fica adiado também para a próxima semana, com vista para a desembargadora Rosemary. Obrigado pela atenção novamente, Excelência. Então, boa tarde. Bom dia. Muito bem. Qual o próximo? É na minha sala ainda? Sim, senhora. O seguinte é o 30 da pauta, ROPS 11866. Recorrentes Wallace de Souza Almeida e Unimed Belo Horizonte. Recorridos os mesmos. A doutora Maria Luísa Pereira de Sá está inscrita para sustentação oral pela reclamada. Qual que é aí, o Guilherme? É o número 30. 11866. Wallace contra Unimed. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante pela reclamada. Estou dando provimento parcial do reclamante apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita e do reclamado eu estou negando provimento. Excelentíssimos senhores desembargadores, caros colegas, bom dia a todos. Acredito que farei sustentação oral só sobre o principal ponto do recurso da reclamada, que é a questão da legalidade da jornada de 12 por 36 feita pelos funcionários da Unimed, no caso do reclamante, técnicos de enfermagem. Acontece, excelências, que nesse caso específico, a Unimed ela fez acordo coletivo com o sindicato de representação da categoria dos técnicos de enfermagem e neste acordo coletivo prevê a realização das jornadas de 12 por 36. O reclamante ele fundamenta o seu pedido de ilegalidade e reconhecimento das horas extras com base no artigo 60 da CLT, que prevê a necessidade de autorização das autoridades em higiene, tendo em vista a atividade insalubre. Contudo, senhores desembargadores, o meu ponto nessa questão é com relação à realização de acordo coletivo com os sindicatos da categoria, tendo em vista que o sindicato de representação da categoria, no nosso entender, ele é talvez uma das pessoas que mais se preocupa com a saúde dos seus representados. Ele tem consciência das atividades desenvolvidas por esses representados. Ele sabe, o próprio sindicato, ele conhece as atividades desenvolvidas, ele sabe os níveis de insalubridade. E, mesmo assim, foi realizado acordo coletivo que previa essa jornada de 12 por 36. Entendemos, portanto, que essa autorização feita pelo sindicato em acordo coletivo, ela supriria a necessidade de autorização do Ministério Público do Trabalho, tendo em vista principalmente que o reclamante elaborava em condições de insalubridade de grau médio, não de grau máximo, e que essa autorização já comportaria a autorização prevista no artigo 60. E, no caso específico, ainda há de se considerar que o reclamante trabalhava numa jornada de 12 por 36, ou seja, ele trabalhava durante 12 horas, mas ficava 36 horas longe daquele local insalubre, longe daquela atividade insalubre. Ou seja, o objetivo da norma, que é preservar a saúde dos obreiros, ele está ali abarcado, tendo em vista de que não há prejuízo à saúde do trabalhador nesse caso. Muito obrigada. Muito bem, doutora. A questão é realmente a aplicabilidade de normas. O artigo 60 é um artigo muito criticado, porque se diz que o sindicato teria melhores condições, mas ele de verificar a conveniência do trabalhador, mas acontece que ele continua um artigo vigente. Enquanto ele tiver um artigo vigente e ele não excepciona a situação do acordo coletivo, eu não vou deixar de aplicá-lo. Então, eu mantenho meu voto. Eu também. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigada, boa tarde. Bom dia. Mais algum na minha pauta? Sim, por fim, doutor, nós temos o processo 15 da pauta. Apresentação oral na sala da senhora é o último. O doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno está inscrito nesse processo e no seguinte: para sustentar pela recorrente reclamada, Saritur
O outro recorrente é o reclamante André Alves Martins, recorridos os mesmos. O RO 10.882. 15 da pauta. Obrigada. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso da reclamada, dele conhecendo, e, no mérito, estou dando parcial provimento para excluir da condenação adicional de periculosidade e reflexos, a hora extra de intervalo intrajornada e reflexos, a fim de determinar a apuração das contribuições previdenciárias previstas no inciso 1 e 3 do artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, a partir das competências de 1/1/2013 em diante. Conheço o recurso do reclamante, dou parcial provimento para determinar a devolução do desconto efetuado a título de vale extra no valor de R$ 232. É esse o meu voto. Estou reduzindo o valor da perícia para R$ 1.000 a cargo do reclamante. Nos termos da Resolução 62/2010, ele deverá ser habilitado porque o reclamante é isento. Reduz o valor da condenação para R$ 10.000 e custa de R$ 200. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhora presidente, demais componentes da turma, demais presentes. No caso aqui, o recurso, o motivo principal da nossa presença era a periculosidade, como ela foi excluída, então eu guardaria se tiver divergência. Há divergência? Não. Então, se decide a unanimidade. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima. Vencida, ok. Relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires. O doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno está inscrito no processo 36 da pauta, o RO 11.500-76. Recorrente é a Turi Lessa, outro recorrente é a Shirley Maria de Figueiredo, recorridos os mesmos. Eu passo a presidência para a doutora Rosemary para os processos em que ela é relatora a partir deste. Só um instantinho que abrir aqui. Já caiu umas 3 vezes, agora está a tela branca. Aqui está uma brincadeira. Está festa. Nossa Senhora. 36, 11.500. RO 11.500. 11.500. Meu não abre. Não está nem abrindo mais, não. Não abre. Vou começar tudo de novo. Agora abriu. Espera um pouquinho. Então vou esperar. Qual que é isso aí, Guilherme? 11.500. 36. Deus me livre. Tem que rezar muito isso aqui. Eu não tenho a menor paciência. Então eu vou ficar com a Consegui abrir, se a senhora quiser que eu leia, doutor. Oi? 11 mil? Consegui abrir, se a 11 senhora mil o quiser que eu quê? leia. Acho que com o Paulo aqui. 11 mil? 11.500. Espera aí que agora ele está pulando aqui. Página 4, nada. Que bom. Joga lá embaixo. Né? Agora eu vou lá. Tá lento, né? Não, tá um... Pelo amor de Deus. Doutor 11.500. Bueno, desculpa, viu? É na 5, não? Processo 36. Shirley, Turilessa, ok. Isso. Vamos ver se abre. O meu abriu. Tá bom. Seu? Eu tô esquentando aí. Tem paciência demais. Eu tenho a conclusão aqui. Quer que eu leia? Ixi. Eu já achei, doutora, obrigada. Adeus. Muito bem. Doutor Bueno, bom dia, então. Posso? Eu conheço dos recursos, no mérito eu nego provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para 3 itens. O primeiro, que é o A, condenar a reclamada ao pagamento da indenização substitutiva consubstanciado nos valores correspondentes aos salários, 10º salários, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 50%, devidos no período remanescente da estabilidade provisória, ou seja, de 16 de maio de 2013 a 11/6/2014. Item B, majorar o valor, a linha B, majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000 para R$ 5.000. E a linha C, condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra, com um X, está aqui com S sem querer, a título de intervalo entre a jornada por todo o período laboral. Reflexos e critérios de cálculo consoante consignado na sentença.
majora o valor da condenação de 10 mil para 50 mil, com custas no importe de R$ 1.000 pela reclamada. Retifique-se a autuação, uma vez que ambas as partes interpuseram recursos ordinários. Doutor, o senhor tem a palavra. Bom dia mais uma vez. Nesse caso, vou bater aqui em alguns pontos também. Primeiro, questão dos danos morais, que foram, inclusive, majorados. O entendimento da ré, inclusive já debates em outros processos nossos, aqui nessa mesma turma, é de que quando existe o banheiro, não seria o caso dessa indenização. E esse caso aqui ficou provado, inclusive foi citado na própria sentença que, quanto às instalações sanitárias, a testemunha ouvida no processo afirmou que no PC 106 havia 1106, desculpa, havia banheiro, mas no 1150 não, mas que dava para usar o PC do 1106. Quer dizer, provavelmente esses PCs são perto um do outro, ou senão são linhas conjugadas. Então, não havia efetivamente essa falta do PC no 1150, ela não fazia falta, já que dava para usar no outro PC. Então, data vênia desse caso não seria o caso de indenização e muito menos da majoração. Se fosse o caso, na pior das hipóteses, manter aquele valor que foi objeto da condenação. Quanto à relação da gravidez, o entendimento da empresa também conjuga com do juiz sentenciante, no sentido de que nem a reclamante sabia da gravidez quando da sua dispensa. Então, que não há que se falar aí, então, nessa indenização desse período restante da estabilidade. Então, também não poderia ter sido dado provimento nesse aspecto. Obrigado. Bom, o senhor, obviamente, entende as duas colocações. A primeira, vou fazer invertida, é que a estabilidade não depende, o funcional não depende do conhecimento nem do empregador nem da empregada, mas do fato objetivo da gravidez, razão pela qual eu confirmei a estabilidade da gestante. Com relação aos banheiros, eu não posso fazer essa dilação de que um banheiro era próximo, então eu podia aproveitar. Não me pareceu que esse caso é o mesmo daqueles que a gente já julgou, ora excluindo, ora reduzindo. Achei que nessa hipótese aqui cabia a indenização por dano moral por infração normativa do regulamento, das normas regulamentares com relação a essa higiene. Mas eu fico à mercê dos colegas. Eu majorei de 2 para 5, nós sempre aqui fazemos composições, de modo que eu vou colher os votos e ver como os colegas propõem. Doutor Paulo Maurício. Eu tenho uma dúvida não da não existência do banheiro na linha 1150. Essa não tem. Tenho uma dúvida de que ela também trabalhou na outra. Deixa eu ver até então eu até não fiz a anotação, não, mas você manteria o valor Ela é do turno da Fiat. da sentença. No Que restante fica eu estou de 2 mil. acordo. Sem Tem uma majorar. dúvida que ela trabalhou em 2 linhas. Doutora, ok. Mantém os 2? Eu não me importo. Na verdade, eu fiz o acréscimo. Então, e esse recurso é matéria comum, um querendo aumentar, outro querendo excluir. A gente não aumentava nem excluía, mantinha, ficava 2 mil, então eu decotava a linha B e o valor da condenação, que eu coloquei de 10 para 50, eu tenho que tirar 3 mil, eu colocaria 47 mil, ok? Ok, eu faço a adaptação, fica assim, então, doutor Guilherme, retira, por favor, a letra B e o valor da condenação fica em 47 e custas fica... como é que fica? 940, isso, exatamente, tá bom? Pela reclamada, só uma adaptação. Então tá bom, Ok, obrigado, doutor, bom dia. Tchau. Bom dia. Seguinte, é o 12 da pauta. É o RO 10.502-08. Recorrentes Antônio Roberto Amorim Silva e ThyssenKrupp Brasil. Recorridos os mesmos e Águia Serviços Técnicos Profissionais, Residencial Campo da Cachoeira, Matec Engenharia e Construções e Alcoa Alumínio S.A. Pela Alcoa está inscrito para sustentação a doutora Ana Paula Mugler Rodarte. É meu. Da senhora, o 12 da pauta. Antônio Roberto? 12. Isso.
Só o instante que eu estava fazendo aquelas anotações para não perder a adaptação. Antônio Roberto. A ilustre advogada está por qual parte? Pela Alcoa. Recorrida. Pela Alcoa. Recorrido, né? Um dos recorridos. É isso. Bom dia, doutora. Eu vou fazer a proposta de voto. E a senhora verifique se há algum interesse em sustentar. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pela quinta reclamada e pelo reclamante. No mérito, nego-lhes provimento. Aguarda voto divergente? Sim, aguardo. Doutor Paulo, doutora Lucilde. Então, foi a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Outro? Sim, por fim, na sala da senhora. É o 22 da pauta, é o RO 10.829-13, recorrentes Joel Borges da Silva e Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o doutor João Luiz de Amoedo Avelar, pelo reclamante. 10, tá, já achei aqui. Meu Deus. 10.829. Tem tanto desenho. Deixa eu olhar aqui. Vocês devem ter notado que o voto já foi adaptado em relação à prescrição. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. Vou puxar aqui. Seria só isso, né, doutor? Ok. O senhor está por quem, por favor? Pelo reclamante, excelência. Okay. Eu conheço dos recursos, no mérito nego provimento ao recurso do reclamante e dou parcial provimento ao da reclamada para determinar que no cálculo das horas extras seja utilizado o divisor 180, observado a OJ 394 do TST no que se refere aos reflexos deferidos, sendo que eu declararia a prescrição total da pretensão relativa às horas extras trabalhadas entre a sexta e a oitava horas e os pedidos decorrentes, e extinguindo o processo com resolução de mérito com relação a tal temático. Mas fico vencida, isso já foi apurado. E eu já adaptei. Mantém-se o valor da condenação porque ainda é compatível. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhora desembargadora presidente, demais integrantes da Igreja Turma, senhora procuradora, seu secretário. Na verdade, são dois pontos. Nós estamos aqui defendendo o recurso ordinário do reclamante. É um processo que não foi acompanhado por nós em primeira instância, mas nós entendemos que existem dois pontos, principalmente, que merecem provimento por essa corte, é o que vamos sustentar nesse momento. O primeiro ponto diz respeito à interrupção da prescrição. Há nos autos uma ação cautelar de protesto ajuizada lá em Varginha pelo sindicato dos empregados dos estabelecimentos bancários lá de Varginha e região, e essa ação foi distribuída em 2013, em setembro de 2013. Visava, obviamente, interromper a prescrição dos últimos 5 anos. Então, nós teríamos aí de setembro de 2013 a setembro de 2008 essa prescrição efetivamente interrompida. Pois bem, essa ação agora, essa reclamação trabalhista, ela foi proposta em 2016, portanto, dentro dos 5 anos. E aí nós temos a seguinte discussão. Essa ação de protesto, essa cautelar, beneficiaria ou não o reclamante? Pois bem, entendeu a sentença de piso que não. E entendeu o seguinte fundamento. Abro aspas. Verifico que o reclamante prestou serviços nos últimos 5 anos, preponderantemente em cidades que não fazem parte da base territorial do sindicato que ajuizou o protesto judicial. Esse é o fundamento da sentença. O que diz o recurso do reclamante? Ora, em 2008, de 2010, efetivamente de fevereiro de 2010 a julho de 2012, quer dizer, nós estamos falando praticamente de 2 anos e meio, o reclamante trabalhou na agência de Conceição do Rio Verde. Esse fato é, inclusive, confirmado na defesa da Caixa Econômica Federal.
A defesa da Caixa Econômica Federal elenca, olha, de tanto a tanto trabalhou em tal agência, de tanto a tanto em tal agência. E na defesa, Vossas Excelências verificarão que a Caixa diz que de fevereiro de 2010 a julho de 2012, o reclamante trabalhou em Conceição do Rio Verde. Pois bem, então nós vemos que a ação de protesto de 2013 interromperia a prescrição até 2008. E esse período de 2010 a 2012 está abrangido nessa ação de interrupção da prescrição. Aí vem um outro detalhe. O estatuto do sindicato, que também consta dos autos. O estatuto do sindicato, que ajuizou a ação de protesto, está aqui, ó. Folhas 504. Estatuto, finalidade do sindicato, representação. Sindicatos, empregados, estabelecimentos bancários de Varginha e região, com sede e foro na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, para atender as seguintes finalidades. Representação legal da categoria profissional dos empregados, cidade de Alfenas, Alpinópolis, Boa Esperança, Bom Sucesso, são N as agências aqui, na base territorial. E diz expressamente Conceição do Rio Verde. Então, obviamente, com todas as vênias, nós entendemos que, uma vez que o sindicato que ajuizou essa ação de protesto representa efetivamente todos os empregados bancários da Caixa lotados em Conceição do Rio Verde, que era o caso do reclamante, de 2010 a 2012, uma ação ajuizada em 2013, nós entendemos, data vênia, que essa cautelar deve ser prestigiada e o protesto efetivamente surtiu o efeito de interromper a prescrição. Então, esse é o primeiro ponto, nós esperamos uma reavaliação por parte de Vossas Excelências. E o segundo ponto, até mencionando a decisão do Pleno da semana passada, né, Vossas Excelências estavam presentes, houve 3 incidentes de uniformização de jurisprudência, e um deles convolado em tese jurídica prevalecente, que é a incidência da CTVA no adicional de tempo de serviço nos casos da Caixa Econômica Federal. E esse também é objeto de recurso do reclamante. Quer dizer, essa matéria foi votada e aprovada no Pleno da semana passada, não sei se já foi publicada, não sei, porque foi na quinta-feira, dia 11, exatamente sobre isso, a matéria que consta do recurso do reclamante, incidência da CTVA sobre o adicional de tempo de serviço. Então, nesses 2 pontos, nós esperamos que seja provido o recurso do reclamante e negado o provimento do recurso na Caixa. Obrigado. Presidente, acho que nós vamos ter que suspender o processo. Nós votamos, Não, é porque tem nesse processo tem a OJ 394. Cadê? Mas já está. Já julgamos? Já OJ não. O que é esse? O que tem a J? Reflexo do reflexo do reflexo. Ah, essa não foi julgada ainda, Nós não julgamos, não. Não. Esse processo consta, nós vamos ter que suspender. Eu nem Ih, vi nós vamos agora. ter que suspender muita coisa, porque essa OJ está em tudo quanto é lugar. Olha, nós estamos mandando aplicar a OJ. Para que seja vai ter que observada a suspender. OJ 394. Suspender. Tem que sobrestar mesmo. Retirar de pauta e sobrestar. Retirar de pauta. Segurada a sustentação oral na próxima sessão? Eu acho que só no aspecto da OJ, né, doutora? Só no aspecto da OJ, porque o resto já falou. Eles falam. 394 falou. Isso só faz remissão. já Para falou. não esquecer. A gente traz a gravação. Só da OJ, se o senhor achar que cabe. É bom pôr lá. Suspender. OJ, outro Ai, OJ Jesus. 394. Fazendo tudo isso, depois vem a reforma trabalhista, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar o J, não vai ficar nada. Ô, gente, quem vai que não passa? Você Bom, já votou passou. isso, não? Hein? No pleno passado? Não. Essa Essa aí não foi não, julgada. Cíntia. Essa é recente, ainda não deu tempo para entrar em pauta. CTVA. Não. E até lá publica. porque Então não vai ter que publicou tirar, também, né? não. Vai Aí ter você que pode tirar. até fazer uma Tem menção. um seu aqui que eu até separei para tirar de CTVA pauta, também, que nesse mas é processo- incidente de demanda repetitiva. No meio do Por caminho causa apareceu. dos turnos. Não, é IUJ, dos 2 turnos na Fiat Reflexo da CTVA. 19. Pois é, mas acontece Eu separei que foi pra só tese sobressair. prevalecente. Eu não lancei no sistema não, mas separei. Hein? PJE? É PJE. É justamente esse aqui, ó. Os turnos da Fiat. 2 turnos. Entrou também, né? Entrou um OJ agora nova sobre isso. Tem outras, doutor? Entrou o Ricardo Morrale que mandou. Acabou?
Então, bom dia, doutor. Feliz Páscoa. Devolva a presidência, doutora Thaís. Até dezembro. Acabou, doutora Rosa? Um abraço, seu pai. Acabou, Agora agora é Paulo Maurício. Paulo Maurício. Meu? E agora é sua sessão. Sua casinha. Eu vou pedir licença, já que eu não participo, só um minutinho. Sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. O primeiro processo no qual a inscrição é o 13 da pauta, RO 11265-07. Doutor Otávio de Castro Maia está inscrito para sustentação oral pela recorrida reclamante Sara Cristina Baião Reis. A outra recorrente é Caixa Econômica Federal. 13. É 11. 11265. Muito bem. Bom, tchau. Eu passo a palavra ao doutor parlamentar, o desembargador relator, para leitura da conclusão do voto. Eu vou iniciar por quebrar a nossa praxe aqui e dizer que eu recebi os advogados, e inclusive o noivo da reclamante que está ali, e embora a gente tenha já um posicionamento não firmado, mas mais incisivo em relação a essas matérias, essa semana saiu uma decisão no Supremo, os colegas com certeza viram também, que já iniciou uma discussão sobre a competência para apreciar os processos em que se discute contratação ou preterição, salvo engano, de empregados de uma empresa de economia mista. Não é uma decisão com repercussão geral, mas é uma repercussão que, obviamente, mais dia, menos dia, no mínimo nós vamos receber uma decisão do TST para rever alguma coisa, através de ação repetitiva, ou até uma reclamação direta no Supremo por descumprimento, segundo o entendimento que eu estou vendo. Na segunda turma tem uma decisão contrária. E o que eles começaram a entender? Quando se trata de essa questão da contratação, ou a preterição, ou porque envolve a nomeação, a competência não seria da Justiça do Trabalho. Já existe essa discussão. É. Então, nós estamos julgando, eu estou trazendo isso para os advogados. O advogado também da reclamante estava apreensivo, porque é difícil, a gente entende que é uma situação até dentro de casa, mas não é nada pacífico. A decisão aqui, com certeza absoluta, vai andar, vai haver ainda uma pacificação, não tem nada, absolutamente nada definido. Nós não estamos enxugando gelo aqui, dando uma decisão simplesmente por dar uma decisão. É um entendimento nosso ainda. Mas com certeza isso vai voltar para uma nova discussão. Porque a questão não é pacífica e o Supremo, com certeza, se alguém fizer uma reclamação direta no Supremo, ele vai adotar aquele posicionamento que tem, que a Justiça do Trabalho não pode julgar os processos e que tem a discussão de ato administrativo e nós sabemos o que é. Mas até então, a proposta é, eu estou conhecendo o recurso da reclamada, rejeito as preliminares da arguidas, dou provimento para absolvê-la da obrigação de contratar a reclamante. Em virtude de sucumbência, arbitra em 640 o valor das custas, calculado sobre 32 mil, atribuído à causa pela reclamante isenta. E determino que o juiz oficie a diretoria de Secretaria de Coordenação Financeira do Tribunal para devolver à ré o valor recolhido a título de custas, com intimação do Ministério Público do Trabalho, inclusive Defensoria Pública, com o envio de cópias desta decisão e peças. Sumiu meu voto. Cancelou. Eu também acuso o recebimento dos advogados de memorial e dou a palavra ao doutor para a sua sustentação. Excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa colenda turma, excelentíssimos senhores desembargadores componentes, como é de conhecimento de todos os votantes, tratam os autos de uma ação que envolve a contratação de candidata aprovada em concurso público, que foi preterida face à terceirização ilícita efetivada pela Caixa Econômica Federal. O juízo de primeiro grau ele reconheceu, a exemplo do que vem ocorrendo em sistemáticas decisões, tanto de primeira quanto de segundo grau, ele reconheceu o direito da recorrida de ser contratada pela Caixa Econômica Federal.
E, efetivamente, a Caixa cumpriu essa obrigação estipulada em primeiro grau, tanto que a hora recorrida ela se encontra trabalhando normalmente na instituição financeira. Agradeço, né, a acolhida de todos os desembargadores com quem nós tivemos oportunidade de conversar e de expor a nossa preliminar, que é uma matéria de ordem pública, né, e que, inclusive, já foi objeto de julgamento nessa mesma Câmara, né, pela doutora Rosemary, onde ela explicitou de forma contundente e direta que o princípio da dialeticidade é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. E, portanto, é uma matéria de ordem pública que, com a devida vênia ao ilustre relator, não pode ser afastado em nenhuma hipótese. Mas existe um outro elemento que a gente acabou tomando, né, conhecimento nesses últimos dias. Existe um incidente um pedido de uniformização de jurisprudência que foi movido na 5ª Câmara desse colendo sodalício. E, com base nisso, considerando que o direito ele deve ser harmônico, os entendimentos eles devem ser, não unificados, mas eles devem ser corroborados, e que existem ainda inúmeras decisões proferidas na 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 7ª e 11ª Câmara, no sentido de reconhecer o direito dos concursados. O nosso pleito dessa tribuna é no sentido de que, se essa preliminar for ultrapassada pelos demais votantes, que haja, ao menos, a retirada de pauta desse processo até que haja uma definição dessa uniformização de jurisprudência. Isso porque, na hipótese de se prosseguir o julgamento e de um resultado desfavorável à hora recorrida, ela vai ser extremamente prejudicada em relação, né, na hipótese desse pedido de uniformização, ele efetivamente reconhecer o direito subjetivo da recorrida de ser contratada, até porque é para isso que ela fez para isso que ela fez esse concurso público. Então, vimos da tribuna, primeiro, que seja acatada essa preliminar, em que pesa o voto do eminente desembargador relator. Mas, na hipótese de afastada a preliminar, que seja retirada de pauta, para que a gente tenha uma decisão harmônica, que seja favorável ou seja desfavorável, mas que seja harmônica para todos esses casos envolvendo essa situação, né, de contratados, de concursados da Caixa Econômica Federal, né, até porque é uma questão extremamente sensível, né, que a gente está falando aí de pessoas que já estão trabalhando, que já se ingressaram e estão prestando serviços para a Caixa Econômica Federal e que, de uma hora para outra, elas podem ser excluídas desse quadro. Então, nosso pleito no sentido de que seja efetivamente acolhida ou retirado de pauta até uma decisão harmônica em relação ao caso. Obrigado. Desembargador Paulo Maurício. Não conheço da arguição da segunda. Primeiro, que ela é inovatória. Segundo, que ela não é real. Não existe nenhum incidente em andamento aqui no tribunal em relação específica a essa matéria. Deixa eu só esclarecer. Doutor, o senhor já falou, agora eu vou sustentar, não. Tá. Eu vou reafirmar ou negar ou indeferir o requerimento do senhor. Não existe. Antes existisse, mas não existe. É porque ele está em andamento, Excelência. Doutor, ele não existe. Ele não pode ter andamento se não foi recebido por ninguém. Não, eu tenho até o número do processo. Está discutindo concurso público? Está discutindo? Está discutindo concurso público? É um caso símile, exatamente. Estou perguntando se você está discutindo a questão de concurso público. Esse mesmo concurso público, Excelência. Foi um pleito, ele está com vista à Caixa Econômica Federal. Nós não temos nenhum andamento de incidente repetitivo no tribunal em relação a concurso público. Se houver, automaticamente, e se houver a decisão, o trâmite é completamente diferente. O trâmite é feito uma devolução em caso de proferir o acordo
Se houver um julgamento nesse sentido, o processo retorna para o relator e para a turma para ele analisar novamente conforme foi estabelecido através do incidente. Se houver. Então não existe, não existe. Então eu estou rejeitando, inclusive, por feito da tribuna, porque se ele já existe, poderia ter sido feito antes, e não da tribuna. Então eu estou negando conhecimento, mantendo a proposta de voto e vou inserir a questão da preliminar, porque não existe. Não, excelência, eu queria só esclarecer, até porque senão fica... né? Sim, existe um requerimento. Existe um requerimento, exatamente, ele está com vista à Caixa Econômica Federal, então, eventualmente, ele pode até não ter sido processado ainda, né, como o pedido de uniformização, mas existe esse pleito e está com vista à Caixa Econômica Federal. Existe o pedido, sim, uma coisa. Agora, incidente repetitivo não existe no tribunal. Mas é isso. Senão nós não poderíamos nem julgar. Não, é isso que eu estou falando. Se ele vier também, o que acontece? O processo retorna para a turma depois do julgamento do incidente, para que, se houver uma contradição, faça um juiz, não é um chamado, é um juiz de retratação para aplicação. Se eu tenho noção que o negócio está ficando tão sério, nós estamos recebendo até no pleno a reclamação direta por não cumprimento de decisões internas do tribunal. Então, quanto a isso, a reclamante não entende dessa área. O meu noivo entende e não precisa nem brigar com ele, não, porque ele foi extremamente objetivo também, junto com o doutor, para defender os direitos. Mas essa questão é extremamente polêmica. Então, se tiver, ótimo, nós vamos resolver. Nós vamos ter que resolver. Eu penso que essa questão lá no Supremo vai dar uma guinada de 360 graus nesses processos que estão. E o posicionamento que eles têm adotado em relação a essas matérias aqui, principalmente que é da Caixa Econômica Federal, que envolve outras situações, se não vier ao caso do momento, mas eu tenho certeza que esse processo vai subir a nível de revista ou não vai subir, ou vai haver o incidente, se for recebido, se não for. O TST também tem essa possibilidade, então não tem nada definido. Então, por isso que eu estou mantendo a proposta, rejeitando o argumento. Eu vou inserir na proposta. Então, assim, se decide a unanimidade. Obrigado. Pode desistir do pedido. 18 da... Tem aí o 18 da presença? Sim, senhora. Por fim, passamos ao 18 da pauta, é o RO 11693-49. Recorrentes Manuel Ferreira da Cruz Filho e Via Varejo S.A., recorridos os mesmos. Dr. Tiago Martins Rabelo está inscrito para sustentação oral pelo reclamante. Muito bem. Bom dia, doutor. Bom dia. Palavra o relator para a leitura da conclusão do voto. Estou anotando aqui. Só um minutinho. Qual que é esse aí? É o 18 da pauta. 18. Manuel Ferreira da Cruz Filho e Via Varejo. Tá bom. Estou conhecendo os recursos depostos pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação as diferenças salariais, bem como para determinar a observância da TR como índice de correção monetária para os créditos trabalhistas, Lei 8.177. Dou parcial provimento ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização pelo uso e desgaste do veículo no valor de R$100. Condenar a reclamada ao pagamento adicional de horas extras pelo sobrelabor, considerando as horas extras excedentes a 8ª diária ou 44ª, observando-se o disposto na súmula 340 do TST, além de 1 hora extra pelo intervalo intrajornada suprimido, bem como tempo suprimido do intervalo interjornada como extra, a partir de 20 de nove de 2014, até a dispensa, observando-se a jornada fixada na fundamentação, bem como adicional legal ou convencional, que for mais favorável, com reflexo em repouso, avisos, férias com texto, 13º, fundo de garantia, multa de 40%, para condenar a reclamada a pagar em dobro os domingos e feriados laborados, conforme jornada fixada acima no voto,
por habitual trabalho aos domingos, devido aos reflexos desse no aviso, férias com terço, 13º, fundo garantido, multa de 40%. E declaro que as horas extras pelo sobrelabor, bem como intervalo para intra e interjornada suprimidos, reflexos de repouso, férias, 13º aviso, além de domingos laborados e reflexos, sumiu de novo. Possui natureza salarial. Não consigo terminar o voto. Saiu do ar. Toda hora. Pode passar o voto para ele. É só a questão da natureza salarial. Paulinho, essa é a proposta. O voto está chegando para você via aérea. O senhor captou? Sim. O senhor está pelo reclamante? Sim, pelo reclamante e satisfeito, assim. Olha isso, eu acho. Sem Tinha necessidade um negócio lá de que foi sustentação. mandado embora. Né? Obrigado e bom dia e bom trabalho. Dia. Obrigada. Não consigo,